E você também fez, lembra do primeiro dia de trabalho? Lembro não, tem essa memória da galera não. Parabéns, inclusive, pra vocês, meninas. O que eu posso falar que eu lembro, assim, como memória da infância, trabalhando e ir pros testes. De comerciais. Sim. Corta para 300 pessoas dentro do teste, muitas crianças, aquele vulco, a gente brincando, eu sempre brincando muito, sempre muito descabelada, sempre muito com a bochecha muito vermelha, muito me divertindo. Você brincando, Exatamente. né? Isso Eu entrava pra fazer e fazia sério, mas era uma brincadeira antes do diretor falar, vai, entendeu? No começo, pequenininha, é isso, era uma brincadeira. Você vai lá, brinca, né? Faz a maquiagem e tal. Apesar de ser muito... Eu sempre fui muito profissional, todos os produtores falam que encontram comigo e depois... Não, já que você botava ela num lugar, ela ficava dura ali. Ela não fazia xixi, ela não comia, ela não fazia nada. Ela colocava... Eu era muito, assim, Caxias, sabe? Nossa Senhora. Tem um momento que você percebe que aquilo é trabalho. Mas, assim, pra mim demorou um pouco. Eu acho que eu fazia essas coisas todas. Eu percebi mesmo que é trabalho, assim, com 12, 13 anos. Eu comecei a ficar meio... Putz, é isso, né? Começa a ganhar dinheiro, né? Você começa a perceber que outras pessoas vivem ali da sua história. Aí que começou a cair um pouco a ficha pra mim. Minha mãe teve que sair do trabalho dela pra poder me acompanhar. Aí, a partir dali, eu comecei a prover. Aí você muda um pouco de lugar dentro da dinâmica da família. Você passa a não ser mais a filha caçula e você vira a pessoa que tá provendo aquilo tudo. E é uma responsabilidade para uma menina, na época, eu tinha 12, 13 anos, é muito grande. Então, ela tem os seus ônus, obviamente, mas a minha vida foi como foi, eu aceito. Não foi uma imposição dos meus pais, mas isso não quer dizer que não foi desafiador. Isso não quer dizer que não quer dizer que não foi um peso, né? Olha que estranho, né? Entende? A criança da família é a provedora. A gente começou muito cedo, todo mundo aqui, a gente tem um amadurecimento acelerado. Eu costumo falar que eu queimei na largada, né? Tem umas coisas que as pessoas vão falar, ou fazer... Eu falei, mas isso aí dá até uma preguiça. Você fala, já vivi isso. Ou então, fica até meio chata, que tipo, já vi esse filme. Aí eu me policio pra não ficar chata, pra... Falar, não, tudo bem, vamos lá. Mas assim, tem coisas que a gente já sabe, a gente já viveu. Né? E isso... É bom, maravilhoso. Mas gera um descompassozinho entre você e o resto. Com todo o resto, assim, né? Se vocês não sentem que ainda vocês são um pouco crianças, olha que louco ao mesmo tempo, Eu costumo dizer né? que eu fiquei infantilizada um pouco mais tempo, assim. Porque como eu fazia programa infantil e não tive também a infância, eu pulei essa parte. Então, assim, o que eu acho bom, porque esse frescor de ser criança, essa coisa fresca que é ser criança, eu acho que eu prolonguei, assim. Prolongou. A gente prolongou, é isso? Essa coisa... Feliz. Mas tem o lado ruim, né? De também a gente ficar sendo muito policiada, muito de perto, assim, porque viram a gente crescer. Eu acho que eu e você passamos por coisas muito parecidas, de ser cobrado na época de namoro e não sei o quê. Porque, né, a gente começou muito jovem e as pessoas têm a tendência a cristalizar aquela imagem e não deixar você crescer. E a gente não pode acreditar nisso, né? Porque a gente cresceu. Então não dá pra também ficar vivendo de uma imagem que as pessoas acham o que... E acho que a gente viveu uma coisa muito chata mesmo, né? Que é a história de namoro e de virgindade. Nossa, nós eu saí na capa de uma revista também, Você também? falando sobre virgindade. As últimas virgens do... Você está entre as últimas virgens? A gente também tá, né? A gente também tá. Na geração dela isso já não acontece. Cara, aconteceu Nem aconteceu. O povo tá falando disso essa hora. Não é possível, mas... Gente. Ai, que preguiça, gente. Porque, Quando é que vocês vão aprender? Eu lembro que tinha história de chegar no lugar e as pessoas perguntarem, você é virgem ainda? E você nem queria nem pequena ainda, nova, você falava, que pergunta, que pauta é essa? E sexualizando mesmo a nossa vida de uma forma onde a gente não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Não tinha maturidade. Eu acho que é uma coisa que, às vezes, você não tem esse papo com o seu médico e daí você tem que falar pela primeira vez sobre isso. Na TV? Pra todo mundo. Isso é bizarro. Então, eu já ouvi essa pergunta algumas vezes sobre virgindade, sobre namoro, sobre beijo, desde os 10, 12, assim. Mesmo? Ai, que vergonha pra quem Na fez. minha frente. E também pelas redes sociais, assim, de muitas especulações e pessoas fazendo matéria sobre isso, pessoas fazendo enquete, tipo, como se isso fosse uma coisa que você pudesse botar pra votação. É engraçado. Isso é engraçado, ou seja, piorou. Antes de sair na falar, capa, agora tem uma enquete. Não, porque antes não tinha internet, né? Pelo menos, eu achei que pra ela já tinha resolvido. Eu também achei. Não, é que eu acho que a diferença, na minha geração, assim, na minha vez, é que eu pude responder. A gente não sabia... Não sabia dizer não pra entrevista, tava ao vivo às vezes. E aí um adulto com o microfone na sua cara, um homem, chega pra você e aí confrontando. você fala... Antes do intervalo, eu perguntei à Angélica o que ela achava da virgindade. Você acha que a virgindade, por exemplo, é importante no casamento? Eu acho importante, quer dizer, pra mim. Esse lado das pessoas quererem saber se você é virgem quando você vai namorar, isso atrapalha? Finalmente, a gente vai revelar pra todo o Brasil. Angélica, você ainda é virgem? Acredito.
Eu não acredito que aos 26 anos de Alguém te idade... perguntou isso depois dos 13? Quando foi em que ano foi que te encheu muito o saco com essa história? Dos 13 até os 20. Aos 25. Até os 26, né? Fiquei durante um tempo respondendo, você é virgem? Você é virgem? E aquilo já, né? E em algum momento eu deixei de ser. Né? Claro. E as pessoas continuavam perguntando. E eu falava, e agora? O que eu falo? Eu continuava dizendo que era, né? Porque vou falar o quê? Não, agora não sei. Ih, gente, dei. Aí corta para hoje, Angélica. Isso aí, então, ainda também não posso falar. Porque é complicado, entendeu? Exato. E a mesma coisa com o bebê também. Me cobravam muito, porque eu nunca tinha beijado até os 15 anos. Quer dizer, na verdade, eu beijei com quase 15 anos. Só que eu não tava... Ninguém sabia que eu tava namorando um menino que eu tinha beijado. E aí assumiam não queria ser incoerente. Eu não queria dizer, sim, porque beijei. a gente quer ser tudo certinho. Eu acho que a gente não quer expor os outros também, né? Porque não envolve só você, envolve os outros. Também, exato. Então, por um tempo, você fica, então, acho que eu tenho que mentir. Porque se ninguém sabe que eu tô namorando, como é que podem saber que eu beijei? Então, mas sabe? olha que drama. Olha que drama. drama. Não, esse aí é a né? ponta do iceberg, tá, gente? O drama é muito pior do que esse. Era todos os tipos de abusos que a gente sofria por ter que lidar com essas coisas que, cara, hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão mudando, né? Mais ou menos, aprendam aqui pra mudar, mas existe assim, mais consciência. Independente disso também, crianças lidando com isso, né? Uma coisa que me ajudou muito, que vocês estavam falando dessa coisa da escola eu tinha uma noção da minha vida como uma vida dupla. Então, era como se no meu condomínio, na minha escola, eu fosse uma Maísa. Isso é muito saudável. Sandy, hoje em dia eu entendo que isso era meio que um mecanismo que o meu cérebro fazia pra me proteger. A gente não pode ter doença, a gente não pode ter mal-estar, a gente não pode estar indisposta. A gente não pode ter cólica de menstruação, eu tirava uma força de pode dentro de mim pra ficar feliz. Eu não sei quantas vezes eu já subi em palco pra fazer show, alguma coisa assim, sem voz. E eu subia no palco e minha voz voltava na hora. E aí... Mas olha o esforço que você fazia, isso é um esforço gigantesco. Eu saía do palco... rouca, sem voz. Você faz análise, Maísa? Faço desde os 16. Eu amo minha terapeuta, ela é uma diva. Eu entrei em pânico algumas vezes no trabalho e do trabalho. Também. Tive crises de pânico algumas vezes. Eu parei de cantar por isso, porque o meu corpo já não respondia mais, assim. E eu lembro que eu estava gravando já, sei lá, o 10º LP e ia fazer um show ao vivo. Né? Era sempre uma coisa assim. E aí eu fazia, saindo com banda e tal, e eu comecei a ter as crises de pânico, que era uma crise assim, eu não conseguia falar. Eu ia... Não saía o som. Não saía o som, mas não saía mesmo. Aí passava, tal, e voltava. Então eu fiquei durante um período dos ensaios passando muito mal. E uma semana antes eu falei, não dá. A gente pagou a multa e tal, e foi aquela confusão óbvia, que tava tudo já... E ali eu decretei o fim. Eu falei, eu não faço mais show, eu não canto mais, porque o meu corpo, a minha cabeça, eles não me permitem mais. Eu não tô conseguindo mais... Eu fui parada pelo meu corpo, assim, né? Então... Eu quase fui parada pela saúde mental na época da turnê Sandy Júnior em 2019, que foi onde eu tive várias crises de pânico. Ali, achando que eu não ia dar conta de tudo aquilo, de ser daquilo que fazia como? Você foi muito guerreira. O que salvou foi a meditação. Você meditava antes de fazer o show. Você tá ouvindo tudo, né, Maísa? Né, Presta atenção. Cola na gente, que a gente tem várias muito coisas jovem. pra te passar. Agora eu tô fazendo yoga, pilates, muay thai, umas coisas assim. Meditando? Ela que me ensinou a meditar, que me inspirou a meditar. Eu medito muito na yoga, através da respiração. É bizarro como com certeza. muda tudo dentro de mim. Eu aprendi quando eu fui fazer um filme que eu era meio hippie, assim. Eu lembro desse filme. Eu fui obrigada a aprender tudo sobre a importância da respiração, da postura e óleos essenciais, pedras. Aí eu entrei nesse universo e eu descobri que, tipo, eu me encaixo muito ali, faz muito sentido. Eu descobri depois que eu comecei a fazer várias fotos minhas, pequenas, assim, em posição de meditação, eu com os cristalzinhos, enfim, eu não levava tão a sério. Eu era, mas eu não sabia nem o que era, né? Mas assim, agora não, agora eu levo a sério, virou sobrevivência pra mim. Não, agora é lifestyle, a gente não consegue viver de outro jeito. Se a gente não medita, se a gente não pega uns cristalzinhos velho, abraça uma árvore, eu não sei como é que a gente tá vivendo aqui, meu filho. A gente virou essas mulheres e que o mundo vira esse tipo de gente. Eu amo porque abraçar isso é árvore, gente. eu pé na areia, pé na grama, ground é a minha vida. Deitar na areia, pegar um sol, me conectar com a natureza, cuidar da minha espiritualidade. Os meus filhos falam, minha mãe, eles têm vergonha, confesso. Eu também, eu paro pra passar Eles têm vergonha. Normal. Mas eles têm que entender que se eu não fizer isso, eles vão me perder. Uma coisa desafiadora para meninas da nossa idade, você viveu muito isso, era o padrão de beleza imposto nos anos 2000. Aquela coisa de todo mundo ter que estar nesse padrão, que hoje em dia a gente está cada vez mais eliminando isso, essa palavra padrão, ter que existir um padrão, mas assim, ter que estar num determinado peso. Isso gera sequelas na gente, que é um trabalho de limpeza e muita terapia, muito amor muito próprio. Pé no chão, muita água pra abraçar. Exatamente, para olhar e muita Isso é uma muita meditação para fazer, para poder entender tudo que foi vivido e aceitar que a gente se ama como é. Isso é uma coisa que eu não superei ainda muito bem, assim. Eu vejo vocês postando fotos em filtro,
Eu não consigo fazer isso. Você não faz? Eu não faço. Porque eu não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Tipo, eu não ando sem maquiagem. Mas em casa você anda sem maquiagem? Depende. Sem Mas nada. por que você tem sem nada, nada, sem nada, rímel, sem sem nada. batom, Mas você tem nada. vergonha ou é alguma coisa de se Eu preservar? não me acho bonita e eu não me sinto Amiga, confortável. Para, vamos tirar a maquiagem agora nesse camarim. Eu vou ficar então. falando que você é linda 14 vezes, porque Cara, ela é um chuchu. Na verdade, eu acho que essa coisa toda da internet, dos filtros, do padrão de beleza, dessa coisa da gente se cobrar e ver... A gente só vê os outros como eles querem se mostrar, ser vistos. A gente não vê todo mundo. Tipo, são raras as pessoas como vocês que se colocam assim tão natural. Eu não sei, eu acho que é porque eu cresci assim, me vendo maquiada, me vendo arrumada, sendo tão Pra você exposta. é normal também, né? Pra mim é muito normal. A minha cara é aquela. A minha cara é essa que as pessoas veem pronta. Então, quando E quando tô... você se olha sem nada? Então, Não é a tua cara? não é minha Você tá cara. Esse é o desacostumada, problema. né? Eu tô desacostumada da minha cara normal, Ai, lavada. amiga, mas eu vou te falar, vale a pena esse movimento de ir tirando tudo isso. Pelo eu cada menos- vez mais estou me sentindo mais livre. Eu abro stories, eu não faço mais com filtro. Passo um Paris no máximo. Eu tô cada vez mais tentando ser o mais eu possível, me amar desse jeitinho que eu sou. Porque cada vez que eu coloco um filtro, eu me sinto bonita e tiro o filtro e abro a câmera quando tá sem o filtro e falo, ih, não tá tão bom. Eu tô E esse atrapalhando meu amor processo- próprio e minha autoestima. Então eu não quero ser refém disso. Eu quero Mas esse tá processo é um tranquila, processo entendeu? muito complicado, É muito porque assim, quanto desafiador. mais você vai ficando mais velha, eu estou fazendo 50, você tem a cobrança fica maior de você com você mesmo, porque você vai olhar no espelho realmente em algum momento, vai estar mole, vai ter uma ruga, vai ter. Não tem opção, gente. A outra opção é muito ruim, tá? Que é não estar viva. Exatamente. Então, a Mas opção é isso essa. isso é bom ao mesmo tempo Então, também, mas ou então não? a gente tem que ir trabalhando isso agora, porque quando você chegar... Isso. Quanto mais velha você vai ficando, mais difícil vai ser. Eu faço uma série atualmente onde eu tenho 15 anos. E daí, óbvio, eu, Maísa, tô com unha, eu tô com cílios, alongamento e tal. E aí, quando eu tô lá fazendo essa personagem, não faz sentido uma menina de 15 nos anos 2000 estar assim. Então, eu tiro tudo, aí a minha cabeça vai acostumando de novo. Óbvio que no começo é estranho, de não estar tão patizinha Montada. assim. Eu fico, nossa, gente, que isso? Mas aí, depois, eu não tô nem aí. Mas pra todo mundo é a mesma coisa. É olhar você como você é na vida, como você é com você mesmo e fazer o exercício de se amar, cara. De se olhar e falar, cara, eu sou isso e tá tudo bem. Ah, mas alguém achou que eu tô com ruga. Sinto muito, essa é quem eu sou. Pra que eu vou ficar fingindo que eu não tenho ruga? Se a gente tem ruga mesmo, mano. Eu vou fazer 40, meu velho. Como é que eu vou estar com uma Isso é o que a ruguinha? gente Eu tem tenho que ter falar pra gente, mas eu sei que é difícil viver É muito isso. desafiador. difícil viver É fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso. Mas a gente tá o quê? Na terapia pra o quê? Se Pra assim falar conseguir. sobre isso. Ter Pra amor falar próprio essa sobre altura do isso. campeonato. Senão a gente vai ficar doida. Imagina a gente com 70, com as caras tudo photoshopado que não dá nem pra ver um poro.